Bom, pessoal, vamos começar hoje função logarítmica. Essa é a nossa quarta função estudada. Nós damos função afim, reta, função quadrática, parábola, função exponencial, que era uma curva assíntota ao eixo x, e vamos começar hoje função logarítmica, que também é uma curva, só que ela é assíntota ao eixo y. Nós vamos ver isso um pouquinho mais com calma à frente. Começando, por definição, o que é log, né? Nós podemos falar que log de A na base B é igual a x, se somente se acontecer o quê? B elevado a x for igual a A. Quem é A, quem é B e o que é x para a gente? B é chamado de base do logaritmo, ele está um pouquinho abaixo. O A, que fica bem em frente ao log, é chamado de logaritmando. E x é o nosso logaritmo. Tem condição de existência? Tem. O A, que é o meu logaritmando, ele tem que ser maior que zero. E B, que é a minha base, tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, com isso, a gente já começa na parte de equações logarítmicas. Só para a gente poder entender isso. Exemplo, se eu pergunto, quanto que é log de 8 na base 2? Como que se faz isso? Log de 8 na base 2 é igual a x, certo? E nesse momento eu faço o quê? Aplico a minha definição. Então vai ficar como? 2 elevado a x é igual a 8. Quando eu faço isso, eu caio no exponencial, que nós já vimos na nossa aula passada. Como que eu resolvo uma exponencial? Igual às bases. Então, eu vou pegar o 8, vou fatorar, colocar na base 2. Então, consegui bases iguais, eu posso cortar. Então, tem que x é igual a 3. Um outro exemplo. Log de 1/4 na base 2 é igual a x. Ou seja, peguei aqui um logaritmando entre 0 e 1. Como que eu resolvo isso? Mesmo processo. 2 elevado a x é igual a 1/4. Show? Quando eu aplico a minha definição, eu preciso fazer o que agora? Colocar na mesma base. Eu sei que no lugar do 4 eu tenho 2 ao quadrado, certo? E agora o que eu vou fazer? Inverto. Para poder ficar o quê? Ambos na base 2. Então eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado. Para eu jogar esse 2 ao quadrado para cima, vai ficar o que para a gente? 2 elevado a menos 2. Consegui a mesma base? Sim, consegui a mesma base. Então eu posso cortar, tenho x igual a menos 2. Esse é um caso legal. Log de 1 na base 4 é igual a x, certo? Aplico a definição, 4 elevado a x é igual a 1. E aí quando eu chego nesse momento, a 1 geralmente trava. Como que eu vou colocar na mesma base? Sim, eu consigo. Porque no lugar de 1 eu posso colocar o quê? 4 elevado a 0. Bases iguais, corto, então tenho que x é igual a 0. E coloquei um logaritmo com raiz, só para a gente poder lembrar. Log de raiz de 3 na base 3 é igual a x. De novo, aplico a definição. Então, tenho que 3 elevado a x é igual a quê? A raiz de 3. Preciso colocar na mesma base e, para isso, eu preciso fazer o quê? Tirar o raiz de 3. Tirar o 3 da raiz, na verdade. Então, lembrando que para tirar o 3 da raiz, vai ficar 3 elevado a meio. Então, consegui a mesma base? Sim, consegui. Corto, x é igual a meio. Vale a pena lembrar o seguinte, se nós observarmos as equações logarítmicas, eu preciso ter o que aqui? Um domínio das propriedades de potência. Aqui mesmo, nós temos potência com raiz, tirar o número da raiz quadrada, expoente fracionário, o que eu preciso fazer? Então, eu preciso ter um domínio de potência, das minhas propriedades de potência, para que eu consiga andar bem dentro de equações exponenciais. Show? Pessoal, vamos lá. Vimos a definição de logaritmo e, em decorrência da definição, tem algumas consequências. São elas. Primeira, log de 1 independente da base. Tá? Então, log de 1 na base A. Quanto que dá log de 1 independente da base? Independente da base, log de 1 sempre será igual a quanto? 0. Por que 0? Porque A elevado a 0 sempre vai ser igual a quanto para a gente? 1. Então, log de 1 em qualquer base vai dar sempre 0. Quando logaritmando e base são iguais, log de A na base A, quanto que é log de A na base A? Log de A na base A é igual a 1. Por quê? Porque A elevado a 1 é igual a quem? A A.
E isso aqui é uma propriedade de potência que envolve o logaritmo. A elevado a log de B na base A. Quando eu tenho um número elevado a um logaritmo, quando a base do número é igual à base do logaritmo. Então, A elevado a log de B na base A, ó, base A e base A, minhas bases são iguais, isso vai dar sempre o que para a gente? B. Essas são as consequências da definição. E depois nós temos o que? As chamadas propriedades operatórias de logaritmo. Primeira, é chamada de produto de logaritmando. Aí nós temos produto de logaritmando vira soma de logaritmo. Então, log de B vezes C na base A. Então, está aqui, ó, B vezes C, produto de logaritmando. Então, log de B vezes C na base A vai ser o quê? Log de B na base A mais log de C na base A. Então, produto de logaritmando vira soma de logaritmo. Divisão de logaritmando, segunda propriedade operatória. Log de B dividido por C na base A. Certo? Se produto vira soma, divisão vira o quê? Subtração. Então, log de B sobre C na base A vai ficar o quê? Log de B na base A menos log de C também na base A. Terceira propriedade operatória, potência. Então, tenho log de B elevado a N na base A. O pessoal chama até de tombo, né? Esse N tomba aqui para frente. Então, esse N vem para frente multiplicando. Fica N vezes log de B na base A. Tem uma outra propriedade que é bem parecida, muitas vezes fica esquecida, tem vestibulares que gostam, em especial os militares costumam usar. Quando eu tenho o expoente, mas em vez de estar no logaritmando, ele está na base. Então, ó, log de B na base A elevado a N. Nós vemos o seguinte, quando o expoente está no logaritmando, vem para frente multiplicando. E quando está na base, também vem para frente multiplicando. Só que vem o quê? O inverso dele. Então, ó, se o meu expoente é N, vai ficar o que para a gente? 1 sobre N vezes log de B na base A. E a última propriedade nossa é com relação à mudança de base. Log de B na base A. Vamos supor que eu precise passar isso para uma outra base, uma base C. Como que eu faço isso? Vai ficar log de B na minha nova base, C, dividido por log de A, também na minha nova base, C. Então, essas são o quê? As propriedades operatórias do logaritmo. Pessoal, vamos lá então, para fechar essa parte de logaritmo, como que funciona o gráfico de uma função logarítmica. Então, nós conversamos no começo dessa aula que é uma curva assíntota ao eixo y. Quando eu falo curva assíntota ao eixo y, o que eu estou falando com isso? O que eu quero dizer com isso? Ou seja, uma curva que não toca o eixo y. Então, assim se comporta o gráfico de uma função logarítmica. Então, qual é a carinha dela? É uma f de x é igual a log de x na base A, certo? E o que vai determinar para mim se essa função ela é crescente ou se ela é decrescente? O que determina para mim é exatamente o valor de A. E alguém pode questionar, Marcelo, A sempre tem que ser maior que zero? A tem que ser diferente de 1? Então, A não será negativo? Como que você vê se a função é crescente ou decrescente se A é sempre positivo? É muito parecido com a exponencial. Se A for maior que 1, a minha função vai ser de que tipo? Crescente. Se A estiver entre 0 e 1, eu vou ter uma função de que tipo? Decrescente. O que vale a pena nós lembrarmos aqui? Ó? Esse ponto aqui, ó, que é o ponto de encontro aqui delas, é um ponto casual? É um ponto aleatório? Não. Que ponto seria esse? Certo? Qual seria esse valor de x? É quando x for igual a 1. Por quê? Porque toda vez que x for 1, a elevado a quanto que vai dar 1? A elevado a 0. Então, quando x for 1, o y vai 0. Então, esse ponto aqui, ó, é o par ordenado para a gente, 1 e 0. Então, pessoal, assim se comporta o gráfico de uma função logarítmica. Ela é uma curva, certo? Assíntota ao eixo x. Assíntota ao eixo y. Mais na frente vamos conversar sobre isso, certo? Quando tratarmos de inversa, funções inversas, né?
A logarítmica, ela é uma inversa de uma exponencial. A gente vai ver isso em outro momento. Mas aqui está, para nós fecharmos nessa parte, gráfico de uma função logarítmica.